Bom, pessoal, para a gente entender a situação de um gás, a gente precisa levar em conta três grandezas, que são pressão, volume e temperatura desse gás. Então, estudando os gases e considerando essas grandezas, a gente vai perceber que elas influenciam grandemente em suas propriedades e comportamento. Então, eu entendo realmente a situação que esse gás está, conhecendo seu volume, sua pressão e sua temperatura. Então, essas três grandezas, elas são chamadas de variáveis de estado. Por que variáveis de estado? Porque é justamente que eu conheço a situação do estado desse gás, conhecendo essas três grandezas. Então, por exemplo, só faz sentido mencionarmos o volume do gás se fornecermos também essas outras propriedades de pressão e temperatura. Pessoal, vamos começar trabalhando pressão, né? Então, a pressão são as colisões, o resultado dessas colisões dessas moléculas desse gás contra a parede do recipiente que ele está. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse recipiente que tem essa tampa, que tem uma determinada pressão, porque essas moléculas que estão aqui, elas estão exercendo determinada força contra essas paredes desse recipiente. A partir do momento que eu faço essa tampa para dentro, né? Vou imaginar que aqui era uma seringa, essa partezinha preta, até coloquei aqui, vou imaginar que é a daqui, tá? Então, se ela passa para frente, então eu percebo que essas moléculas vão exercer uma força maior, então a pressão já vai aumentar. Se por acaso ela apertar mais ainda, essas moléculas elas vão bater no recipiente mais forte, então a pressão aumentou. Aí, as unidades que nós vamos trabalhar em pressão serão Newton por metro quadrado, ATM, que é a atmosfera, e MHG, que é milímetro de mercúrio. Então, nas questões que nós vamos trabalhar, pressão pode estar assim, assim ou assim, tá bom? Na relação do volume, nós temos que lembrar que o gás não tem volume próprio. O volume dele é o volume que ele está ocupando em determinado recipiente. Então, se eu colocar o gás nessa garrafa aqui, o volume do gás vai ser igual ao volume dessa garrafa, porque ele ocupa todo o espaço. Se eu passar o mesmo gás para essa garrafa, o volume já vai ser diferente, porque essa garrafa já é maior. Então, nesse caso, o volume mudou. Então, o volume pode ser fixo, porque se a garrafa estiver totalmente fechada, esse gás não vai mudar. E pode ser variável, porque se eu mudar aqui a tampa, né? Se eu trouxer essa tampa para cá, vai ocupar um maior espaço, né? Então, o volume já vai ser diferente. Esses recipientes, e que a tampa ela pode ser móvel, então o volume desse gás já vai ser variável, vai ser de acordo com o ambiente que ele está. E as unidades que nós vamos trabalhar é o litro, o mililitro, o centímetro cúbico, metro cúbico, é tudo que está relacionado a volume. E nós temos também temperatura, que é a grandeza que mede o estado de agitação das partículas do gás. Então, a gente sabe que o gás tem partículas, né? E essas partículas elas estão em movimento. Quando eu aumento a temperatura desse gás, as moléculas se agitam mais ainda. Então, quer dizer que a agitação aumenta. Então, a temperatura é a medida da agitação dessas moléculas. Quanto maior, maior a agitação. Quanto menor a temperatura, menor a agitação. E nós vamos estudar na escala Kelvin. Lembre-se, nossas questões estarão na escala Kelvin. Então, temperatura dos gases mede a agitação de suas moléculas. Quanto maior a velocidade delas, maior a temperatura. Então, se elas estão se agitando muito, a temperatura é alta. Se elas estão se agitando um pouco, a temperatura é baixa. Então, resumindo, temperatura é o nível de agitação das partículas do gás. Volume é igual ao volume do recipiente ocupado por esse gás. E a pressão é o resultado das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente. Por que eu mostrei isso agora? Porque mais para frente nós vamos estudar essas três variáveis de determinado gás e terá situações em que nós vamos deixar a temperatura constante e só vamos trabalhar volume e pressão. Outra situação nós vamos deixar o volume constante, só vamos trabalhar a temperatura e pressão.
e outro momento nós vamos deixar a pressão constante e vamos trabalhar só volume e temperatura. Então, nós vamos estudar essas transformações mais para frente. Bom, pessoal, como eu falei no slide anterior dessas transformações, dependendo do volume, pressão e temperatura, elas podem sofrer 4 variações, que podem ser isotérmica, isobárica, isométrica, ou que também pode ser chamada de isovolumétrica ou isocórica, e adiabática. Só que essas transformações nós só iremos estudar no próximo vídeo, na próxima aula, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me procurar no privado, tá ok?